Vocês vão ter acesso agora aqui a um dos caras que estão na internet hoje. E é um dos caras que, para mim, é uma das pessoas que tem mais conhecimento e sabedoria. Um dos caras que mais leem. Um dos caras que, quando ele começa a falar, eu paro para ouvir, eu falo, putz, sempre sai coisa muito boa daqui. E é uma história inspiradora, porque alguns anos atrás, ele era um oficial do exército. Tinha um monte de crenças limitantes sobre dinheiro. E aí, lá atrás, ele começou a escrever um blogzinho, escrever alguns textos num blog de finanças. Começou a falar um pouquinho sobre finanças e tal, devagarzinho, com um monte de medo. Igual eu e você estávamos no começo. E depois disso, ele se desenvolveu tanto. Tem vários cursos, diversos cursos, mais de 25 mil alunos. E saiu de ser um oficial do exército para que ele pudesse hoje ajudar as pessoas a enriquecerem. Senhoras e senhores, quero todo mundo de pé nessa sala, porque merece, todo mundo de pé nessa sala aqui. Senhoras e senhores, é com muito orgulho que eu trago aqui agora para vocês, com muito barulho, Bruno Perini! Hey! Pega aqui, ó. Olha lá. Ah, não, esse aqui, ó. Olha lá. E aí, pessoal, tudo bom? Obrigado, gente. Obrigado. Já quero o momento Sêneca de cara aqui, né? Bom, pessoal, primeiro, gostaria de agradecer pela presença de todos. É um prazer estar aqui. Fico lisonjeado com o convite do Wendel, da Karina. E o Wendel, ele falou, cara, eu quero que você venha para falar dos aprendizados que você teve ao longo da sua jornada como empreendedor e principalmente das lições que você colheu que são replicáveis para outras pessoas. Porque tem coisa que o pessoal tenta achar assim, em termos de característica, mas é muito difícil, né? Outro dia, por exemplo, eu vi um conteúdo bom, de um cara que colocava lá quais são as características das pessoas bem-sucedidas. E falava, eles correm risco, eles acreditam muito. Né? E se você pensa, tem muita gente que quebra porque correu muito risco e acreditou até o final. O dono de Blockbuster que acreditou até o final, ele quebrou, igual todos os outros. Então, nessa apresentação, eu vou trazer para vocês aquilo que deu certo e que eu acho que vai dar certo também na jornada de vocês. E como não podia ser diferente, embora não vá falar de investimento hoje, tudo no final que eu falo se resume a dinheiro. E para começar, eu estou usando uma frase do Yuval Harari, o historiador israelense, que diz que o dinheiro é a única ficção na qual todos acreditam. Porque se a gente for pensar, o dinheiro ele é uma abstração. Cada vez mais abstrato, porque antigamente era moeda metálica, depois viraram notas de papel, hoje em dia são dígitos numa tela de cristal líquido. Só que todo mundo crê no dinheiro. Tem gente que não crê em Estado, tem gente que não crê em Deus, mas no dinheiro todos acreditam. E uma prova disso é o fato de que o Talibã também acredita no dinheiro e mais especificamente no dólar. Vocês devem ter acompanhado, ao longo do ano passado, o Talibã recobrou o controle sobre o Afeganistão. E nesse caminho até Cabul, a capital, eles foram destruindo todos os símbolos ocidentais. Todos. Então achava uma igreja cristã, quebrava a cruz. Manequins, corta a cabeça, porque não pode ter representação de figura humana. Outdoor com foto de mulher sem burca, tira o outdoor. Eles foram acabando com tudo que na visão deles representava o Ocidente. Mas quando eles dominaram o sistema bancário afegão, eles acharam 7 bilhões de dólares lá dentro. Vocês acham que eles queimaram os dólares, aquela nota azulzinha, meio esverdeada, do Benjamin Franklin, como um símbolo do Ocidente? É lógico que não. Porque eles podem falar o que eles quiserem, mas eles acreditam no dinheiro tanto quanto a gente, no dólar tanto quanto a gente. Tá? Inclusive, os Estados Unidos confiscou 7 bilhões de dólares do Afeganistão, depois, né, da retomada do Talibã, e foi acusado de decadência moral por eles. E hoje eu vou falar de uma outra ficção. Porque o dinheiro é aquela mais poderosa, na qual todos acreditam, mas tem uma ficção também que é muito poderosa.
que é uma empresa. Hoje eu sou sócio do Grupo Primo. E no Grupo Primo, quando eu vendo alguma coisa, o dinheiro não vem para mim. Minha sogra lembra sempre isso. Ela fala, o dinheiro é do primo. Né? O dinheiro não vem para mim. O dinheiro vai para a empresa. E a empresa existe porque os sócios assinaram um papel reconhecido pelo governo, falando que aquilo existe, que tem bens, que tem direitos, tem certas obrigações. E aí só depois de pagar todas as obrigações, pagar todo mundo que trabalha, talvez alguma coisa venha para mim. E novamente, essa é uma abstração. Que outro animal consegue fazer isso, né? Criar uma pessoa que não existe, uma pessoa jurídica para ser dona das coisas. E a criação, ela é muito importante, porque ela possibilita uma série de coisas. Primeiro, cooperação em grande escala. Se você pega 8.000 chimpanzés e bota juntos, eles vão se matar. Vai virar uma guerra civil. 8.000 pessoas juntas é o pessoal que trabalha no Nubank, cooperando para fazer a empresa crescer, por exemplo. Você consegue compartimentalizar risco. Se a gente volta para a época das grandes navegações, era muito caro você financiar uma empreitada e era muito perigoso. Então o que o pessoal fazia? Constituía o embrião do que seria uma empresa, inclusive do que seria o mercado acionário. Junta 100 pessoas, cada um dá um dinheiro, a gente fecha um navio. Se o navio naufragar, só perdemos o que investimos. Se der certo, todo mundo fica rico e divide o resultado. Até uma hora que teve gente que falou, vamos dividir o resultado, não, vamos continuar investindo e deixar ela crescer, por exemplo, com o Companhia das Índias Orientais holandesa, uma das empresas mais bem-sucedidas do mundo durante a época das grandes navegações. E se essa empresa ela tem esse resultado, ela vai ter um valor de mercado, ela vai ser vendável, e isso é o equity. Ela permite uma alavancagem via equity. E para quem não conhece esse conceito, equity nada mais é do que o valor de mercado da sua participação em uma empresa. Então, se você é dono de uma empresa que faz 1 milhão de lucro ao ano, qual é o valor dessa empresa? Não é 1 milhão, é mais do que isso. 2, provavelmente é mais do que isso, porque 2 milhões você faz em 2 anos. 3, 4, 5, será que é 10 milhões, ou seja, 10 vezes o seu lucro atual? Se for isso e você vende essa empresa, veja que você conseguiu trazer o resultado de 10 anos à frente para um único momento no tempo. Essa é a alavancagem que vem do equity. É quase uma máquina do tempo. Esse ano a gente não teve nenhum IPO na Bolsa de Valores. No ano passado, se eu não me engano, também não tivemos nenhum. Mas quando o mercado está aquecido, os empreendedores fazem IPOs, vendem parte da sua empresa na Bolsa. Às vezes por 10, 15, 20, 30 vezes os lucros atuais. Ou seja, 30 vezes ele está adiantando o resultado de uma vida de trabalho para um único momento no tempo. E é assim que o pessoal fica muito rico. Se a gente pega a lista dos homens mais ricos do mundo, o que eles têm em comum? Bom, primeiro, né, a maior parte deles trabalha com tecnologia. Tirando o Bernard Arnault, esse primeiro aqui. E até curioso, o Bernard Arnault é dono da Louis Vuitton, entre outras marcas de luxo. E dentro dos economistas que eu leio, que eu estudo, tem um que eu gosto bastante, que é o Ludovic von Mises. Ele falava que a fortuna somente poderia ser conseguida através do atendimento ao público. Quando ele dizia público, era muita gente. Então, na visão dele, alguém que vendia itens de luxo nunca poderia ser muito rico, porque é pouca gente que compra item de luxo. Bernard Arnault provou que ele estava errado. É o homem mais rico do mundo. Porque tem muita gente comprando, porque tem muita gente rica no mundo hoje. Sendo que luxo é uma necessidade que começa quando todas as outras terminam, né? O pessoal não quer comprar uma bolsa Chanel enquanto não consegue pagar a escola do filho, enquanto não tem plano de saúde. Não deveria, pelo menos. Aí depois ele vai lá e compra. Mas o que eles têm em comum é que todos eles investiram, como Warren Buffett, por exemplo, ou construíram negócios, porque nada é mais rentável do que construir um bom negócio. Nada, nada. E eu vou falar para vocês como que eu construí o meu. E logicamente, né, antes de chegar no tamanho do grupo hoje, o que a gente faz, é interessante voltar para o início. Aqui eu tenho uma imagem simbolizando um grego chamado Milon de Crótona. Milon era discípulo de Pitágoras.
Ele foi campeão dos Jogos Olímpicos na modalidade de luta 6 vezes e era um prodígio de força física. E reza a lenda que o Milan ele teve todo o seu ganho de massa muscular através de um treinamento inusitado. Ele começou a carregar um bezerro nas costas e à medida que o bezerro ia crescendo, ele tinha que ficar mais forte para conseguir carregar. Então, no começo era um bezerro, depois um animal de médio porte, até que virava um boi, um touro. E ele era capaz de carregar aquele bicho. Então, para o pessoal de educação física aqui, para todos os efeitos, Milan foi inventor do treino com evolução progressiva de carga. E para o pessoal que é ortopedista, da hernia de disco. Provavelmente, né? Provavelmente. Então, o ponto é, lá atrás eu decidi botar o bezerro nas minhas costas. E à medida que esse bezerro foi crescendo, eu fui ficando mais forte para dar conta do recado. E qual foi o começo de tudo? Foi esse livro aqui, gente. Quem já leu esse livro? Pouca gente. Hoje ele está muito menos na moda do que estava na época que eu li. Eu li esse livro em 2008. Eu era cadete da Academia Militar das Agulhas Negras. Eu estava no 2º ano. E eu estava indo para Campinas. Ia visitar o pessoal na época. Eu parei na rodoviária e vi esse livro. Que falava o seguinte, né? Fuja da rotina, viva onde quiser e fique rico. 0 apelativo, né? Eu pensei, caramba, deixa eu comprar esse negócio aqui para ver o que tem no livro. E eu me lembro de muito pouco daquilo que li nesse livro. Poxa, eu te acompanho no Instagram, para mim parece que você lembra de tudo. Não, eu falo do que eu lembro. Né? Daquilo que eu esqueci, eu já não lembro mais. Agora, o ponto mais importante desse livro é que quando eu li, eu gravei muita coisa. Eu fiquei impressionado com a história. Porque o autor, o Tim Ferriss, ele tinha criado um negócio na internet, ele vendia suplementos alimentares focados em atividade mental, para melhorar, né, a sua cognição. E ele fazia isso enquanto ele morava na Argentina e todo o pessoal de call center dele estava na Índia. Ou seja, ele ganhava em dólar, porque ele vendia nos Estados Unidos, gastava em pesos e remunerava em rúpias. Ele tinha uma alavancagem cambial muito interessante. E, segundo ele, trabalhava muito pouco. Não sei se ele chegou a trabalhar 4 horas por semana, eu nunca cheguei nem próximo disso, mas quando eu li esse livro eu pensei, eu não sei como, porque eu sabia 0 de internet. Eu não sei o que, mas eu vou ter um negócio na internet um dia. E aquilo ficou na minha cabeça. E uma hora aconteceu. E aí eu devo à minha esposa, inclusive, esse começo. Porque em 2013, a gente decidiu criar um blog. Vou ser mais rico. Eu já estava investindo já há algum tempo, já tinha experiência. E comecei a escrever para compartilhar aquilo que eu tinha aprendido. Quem criou o blog, quem fez tudo, toda a parte de layout, foi a Malu, foi a minha esposa. Onde é que você está, Boldinha? Está aí? Então, ela que fez tudo. Ela que fez tudo. Ela aprendeu um pouco de layout assim num programa da prisão de Taubaté para reabilitar as pessoas. Foi bem legal. Estou brincando na piada interna nossa. Interna com 1 milhão de pessoas já, né? Mas é uma piada interna. Mas ela foi e criou esse site para mim, eu só tinha que escrever. E esse site, ele dava muito pouco dinheiro, pessoal. Muito pouco. Nos tempos áureos, ele estava dando uns R$2.000 por mês. Só que esse site ele foi o embrião do que viria a ser o nosso negócio. E ele também me fez descobrir algo que naquela época era muito pouco comentado. Algo chamado Bitcoin. Um Bitcoin hoje está valendo uns R$180 mil. Em 2013, não valia nem R$100. E eu escrevi 2 artigos para esse site sobre esse assunto. Um desses artigos era ensinando a ganhar bitcoins de graça na internet. E o outro era ensinando a transformar bitcoin em dinheiro, porque você não tinha corretoras como nós temos hoje. E como esse assunto ele foi crescendo em termos de relevância, de procura, em um certo momento, se eu tinha 1.000 acessos no site, 950 eram desses 2 artigos. Então eram artigos que geravam renda para o site em anúncio, me davam bitcoins, eu juntei 9 bitcoins assim, com esses artigos. E além disso, Bitcoin estava subindo de preço, né? Era muito bom para mim. E além disso, era aquilo que botou meu site no mapa do Google, porque era o que aparecia em termos de busca. Só que por conta disso, ele começou a ser muito plagiado. E não tinha problema com o plágio, porque geralmente quem plagiava era um blog menor, aí ficava mais atrás no Google e ninguém achava. Até que teve um cara
que ele foi, copiou meu artigo inteiro, botou no site dele, tudo, ipsiliteris, até o meu nome ele copiou, porque eu tenho o hábito de fazer perguntas para mim mesmo, né? Colocava lá assim, Bruno, e se tal coisa aconteceu? O nome do cara era Paulo, e estava lá, Bruno, e se tal coisa acontecer? Ele copiou tudo. Só que, apesar do site dele ser menor, ele tinha um canal no YouTube, e ele gravou o artigo e fez um vídeo. E esse vídeo, em coisa de um mês, tinha muito mais visualização do que os meus artigos tinham ao longo de um ano. Então, primeiro eu fiquei revoltado com aquilo, eu pensei, caramba, né, o cara pegou meu conteúdo. Depois eu vi, vou ter 2 trabalhos, ficar revoltado e depois desficar. Porque o próprio YouTube, nos seus termos, ele fala, isso aqui não é plágio, porque ele podia ter filmado o seu artigo no seu site, mas é a voz dele, é um conteúdo novo que ele fez em cima do seu. Eu pensei, de fato ele está certo, mas isso era um indício de que eu estava utilizando a internet da maneira errada. Eu queria escrever num país que tem poucos leitores. O Brasil tem poucos leitores. Então nessa hora eu vi, eu não tenho que escrever, eu tenho que ir para o YouTube. Só que eu era militar ainda. Eu tinha medo de aparecer, como é que o pessoal ia tratar aquilo no quartel. Então, como eu não podia, eu falei, amor, vai você. Cheguei para a Malu e falei, vamos criar um canal no YouTube seu para falar dessa parte fitness, lifestyle, de culinária, receitas. E nós criamos. Aqui nós temos algumas fotos dos primeiros vídeos. Aquela do final que eu estou aparecendo foi a primeira vez que eu apareci num vídeo na internet. Tá até hoje esse vídeo lá no canal da Manu. Super tímido, não estava acostumado com isso, mostrando como com o tempo a gente vai melhorando, né? No final das contas. E do plágio veio a nossa ida para YouTube e depois para redes sociais. E para quem está pensando em começar um negócio digital hoje, nunca foi tão pouco difícil, vamos colocar assim. Porque difícil é, mas é muito menos do que lá atrás, gente. Na verdade, se a gente pensa em empreender, o digital seria o caminho mais fácil. É empreender no modo easy. Porque no começo você precisa de muito pouca equipe. Você tem baixo custo para iniciar. Se o seu produto for informacional, o custo de replicação dele tende a 0. Isso é muito bom. Poxa, minha esposa tem uma marca de roupa. Ela vendeu 1000 roupas num dia. Eu falo, caramba, que legal. Imagina se vende mais 1000 no dia seguinte. Não tinha como, porque tem estoque. Se tinha 1000, vendeu as 1000, acabou. Tem que fabricar mais para vender. Volta na pandemia. Imagina uma lojas Renner. Os caras com as lojas fechadas em shopping, o estoque ocupando espaço. Espaço tem custo, tem valor de aluguel. Aí, de repente, vai chegar a coleção nova, a antiga já não serve mais. Para poder guardar a nova, tem que vender a antiga a preço de liquidação. Leva a margem lá para baixo. No digital não tem isso. Eu costumo falar que nada é melhor do que vender um login e uma senha. Nada. Nada. Porque o custo é muito baixo. Muito. E ali tem também uma sigla, né? 2, na verdade. LTV sobre CAC. O que é isso, para vocês entenderem? LTV é o Lifetime Value. Ou seja, quanto valor o cliente vai gerar para a empresa durante o seu tempo de vida como consumidor. E eu estou dividindo o Lifetime Value pelo CAC, que é o custo de aquisição do cliente. Porque, para vocês estarem aqui, por exemplo, vocês foram impactados pelo Wendel de alguma forma. Ele colocou anúncio, ele fez outros eventos, ele fez live, ele tem uma equipe fazendo marketing. Então, ele tem um custo para transformar vocês em clientes. E quanto mais ele conseguir rentabilizar, maior a LTV, melhor. Eu coloquei algumas logos de empresas ali, porque são empresas que conseguem fazer isso muito bem. Por exemplo, Itaú. Eu sou cliente do Itaú há 17 anos. O Itaú pagou uma única vez para me adquirir como cliente, e desde então ele me rentabiliza. Eu sou cliente do Nubank há 6 anos. O Nubank pagou uma única vez para me adquirir como cliente, e desde então ele me rentabiliza. Eu sou cliente da B3 há 18 anos. A B3 nunca pagou para me adquirir como cliente. Quem pagou foi a corretora. E hoje eu não sou só cliente, né? Eu praticamente trabalho para a B3. Porque sempre que eu ensino alguém a comprar uma ação, comprar um fundo imobiliário, comprar título público, a B3 ganha. Então veja que eles têm um CAC muito pequeno comparado com um LTV. E eu coloquei ali Sanepar também, quem é do Paraná conhece, uma empresa de água e recolhimento de esgoto. Pagou uma única vez para levar o cano na sua casa e fica durante toda a sua vida rentabilizando.
E no digital você pode ter uma relação muito boa também, principalmente por conta do CAC. Dando um exemplo aqui, vamos supor que o LTV do meu cliente seja de R$1.000, que é pouca coisa. Tá? Só que se eu gastei R$10 para trazer ele como cliente, então minha relação LTV sobre CAC é de 100. Se eu gasto 5, vai para 200. Se eu gasto 1, é 1.000. E se eu gasto 0? Qualquer número dividido por 0 tende ao infinito. Você pega uma calculadora mecânica daquelas de antigamente, divide por 0, ela nunca para de calcular, porque o resultado é infinito. E o digital faz isso. Vejam aqui, por exemplo, eu tenho prints do Você Mais Rico, meu canal de educação financeira, e do Sócios Podcast. Repare nesse campo aqui, ó, visualizações. É o primeiro campo da esquerda de vocês. Nos sócios, 22,5 milhões. E no canal Você Mais Rico, 4,7. E nós temos a parte de receita estimada. Aqui no meio. Obrigado. E nós temos a parte de receita estimada. 39 mil nos sócios, 12 mil no Você Mais Rico. Ou seja, eu ganhei R$51 mil para vender, porque no final é isso que a gente está fazendo também, né? Estou falando, mas estou vendendo meus produtos, para 27,2 milhões de pessoas. Isso é muita coisa, e ao invés de pagar, eu recebo. Então veja que se meu CAC é 0, aquela relação de LTV sobre CAC, ela fica monstruosa. Quanto mais barato você paga para adquirir o cliente, melhor para o seu negócio. E no digital dá para pagar muito barato. E desse pessoal todo com quem eu falo, o meu objetivo lá atrás era ter apenas 1.000 fãs fiéis. Essa é uma ideia de um americano chamado Kevin Kelly, que dizia que toda empresa deveria começar com esse objetivo. Porque se você tem 1.000 fãs fiéis, primeiro que vendendo algo de R$1.000 para 1.000 pessoas, você tem 1 milhão. Eu demorei 12 anos para chegar ao primeiro milhão com investimento. Eu demorei 7 meses para chegar ao segundo milhão depois que eu fiz digital. Então, o processo de alavancagem muito mais rápido. Segundo, que esse pessoal não vai ser apenas cliente, eles também vão ser uma força de marketing. Porque se ele é fã fiel, realmente ele gosta do seu conteúdo, ele vai falar disso para outras pessoas. Ele vai ajudar outros a virarem seus clientes. E aí, se você tem 1.000 fãs fiéis, e tem mais uns 3.000 não tão fiéis assim, daqui a pouco você tem um negócio que vai crescendo e vai vender cada vez mais. Tá? E fã fiel é diferente de cliente, tá, gente? Fã fiel é aquele cara que compra a palestra, o livro, o curso, o workshop, o seu CD acústico de música sertaneja e o teu perfil no OnlyFans. O fã fiel, ele poderia comprar tudo. Esse é o objetivo, era ter 1.000 fãs fiéis. Felizmente, a gente já conquistou esse objetivo. Passamos bastante. E para alguém virar teu fã fiel, você tem que estar aparecendo para essa pessoa. Eu pergunto para vocês, qual é a melhor rede hoje para aparecer para as pessoas? Quem acha que é o Instagram? Levanta a mão. Quem acha que é o TikTok? YouTube? Bom, pelo que eu vi, era mais gente Instagram e TikTok do que YouTube. E o Instagram, ele tem coisas muito boas, né? Ele é muito fácil de fazer. Você pega o celular, você faz um story, perfeito. Tá lá, na hora. E já começa a ter feedback. Já começa a ter risadas, você tem um retorno imediato. Imediato. O YouTube dá muito mais trabalho. Você tem que sentar em frente a uma câmera, gravar, editar, subir na plataforma, marcar um horário, para só depois começar a ter o retorno. Então, nesse eixo, resultado por esforço, indiscutivelmente o YouTube é aquela plataforma que exige mais esforço. Só que o resultado dela costuma ser mais perene do que do Instagram. Vocês podem entrar agora e pesquisar os maiores perfis de finanças do Instagram. É o Thiago Nigro, Natália Arcuri, eu. Se você for ver, os maiores de finanças do Instagram também são os maiores do YouTube. E porque o YouTube vem antes. É de lá que o pessoal acaba te seguindo no Instagram para ver um pouco mais da sua vida. Tem vídeo que eu gravei no YouTube em 2017 que é assistido até hoje. Se eu faço um conteúdo no Instagram, ele some em 24 horas. O que é bom, né? Tem uma certa escassez. A pessoa sabe que se não vê, ela perdeu. Mas se o conteúdo é muito bom, então você tira e bota num destaque. Mas o pessoal não assiste mais o destaque depois de um tempo.
Então você bota no feed, você ganhou mais algumas horas. E para buscar esse conteúdo, o mecanismo de busca do Instagram, ele é ruim. Se eu faço um conteúdo sobre Bitcoin e você procura lá Bitcoin, você não vai cair no meu conteúdo, você vai cair num perfil chamado Bitcoin. Mesma coisa com ações, fundo imobiliário, empreendedorismo. Então, o YouTube é a plataforma que, apesar de dar mais trabalho, é a melhor para quem quer ter um negócio. De verdade. Então, quem não tem um canal no YouTube, quer se aventurar no mundo de rede social, deveria ter. Até porque no YouTube, você tem uma coisa muito interessante também. Os seus concorrentes te ajudam. O pessoal entra para ver um vídeo do Thiago, aparece o meu do lado. O nome disso é impressão. E aí, se tem 1 milhão de impressões com o meu vídeo aparecendo, e tem 1% de clique, então vou ter 10 mil views por conta de vídeos de concorrentes meus, de outros canais, né? No caso, o Thiago é concorrente, entre aspas, porque é meu sócio também, mas a gente concorre por audiência, tá? E aí, com esse objetivo dos 1.000 fãs fiéis, produzindo conteúdo, numa empresa que não tinha nenhum funcionário. O Wendel falou de crenças limitantes aqui. Eu nunca tive crença limitante de dinheiro, mas eu tinha quanto a empreender. Eu não queria contratar ninguém CLT. Porque eu já tinha visto esse problema com o negócio do meu avô, com outras pessoas, muito processo trabalhista. Então, tem gente que pensa que a relação de trabalho é exploratória. Eu falei, não vou explorar ninguém, então. Não quero ter nenhum funcionário. Você, eu sozinho, junto com a Malu. E nós dois, contratando algumas pessoas esporadicamente, PJs, da turma 1 à turma 8, fizemos esse resultado, 5,8 milhões. Com um curso gravado, com um celular, um Samsung S6, que é esse que está ali na tela. Antigamente até trazia ele nas palestras, mas a bateria dele está exudando já. Eu acho que se eu pego ele, eu fico até contaminado com metais pesados hoje em dia, mas eu tenho lá em casa ele guardadinho. Filmando na televisão de casa, passando os slides, sem um microfone específico, então um curso totalmente caseiro. Vocês podem ver na imagem, essa era a minha cara na época do curso, isso foi em 2017. E podem ver o preço do Bitcoin também, hoje está 180 mil, era 8 mil reais naquela época. Então uma multiplicação de 22 vezes ao longo dos últimos 6 anos. Se eu não tivesse começado no digital, isso nunca teria acontecido. Mas aí que está o ponto, tá? E se você falhasse, o que eu teria perdido? Se o que eu tive foi o trabalho de criar um perfil no Instagram, um canal no YouTube para gravar com o celular que eu já tinha. Iluminação, a gente mesmo montou uma. O material todo já estava com a gente, eu perderia tempo apenas. Mas não perderia um grande investimento financeiro. Então, por isso que eu gosto tanto do digital. Quando dá certo, você muda de vida. Se der errado, você não perde muita coisa. Pô, Bruno, mas eu não tenho um produto para vender. Essa é a objeção de muita gente, né? Uma vez, o Vitor Damasio, foi numa palestra dele, um cara que está no digital há bastante tempo, ele fez uma pergunta para a audiência. Ele falou assim, qual a diferença entre um conteúdo gratuito e um conteúdo pago? Você deve estar pensando mil coisas aí, organização, né? Conteúdo mais profundo. Ele falou que a diferença era uma só. Uma página de pagamento no meio do caminho. Tem muito conteúdo que poderia ser pago, é que as pessoas querem distribuir de maneira gratuita. Mas se botar uma página de pagamento no meio do caminho, algumas pessoas vão começar a comprar. Aquilo vai dar uma receita inicial para o teu negócio, vai te gerar aprendizado para que você possa reinvestir e fazer cada vez mais. E, logicamente, se lá atrás a empresa era só eu e a Malu, aí depois a gente foi quebrando essas crenças, aumentando a equipe, eu não tinha braço para fazer tudo. E aí eu peguei uma ideia deste camarada aqui, Vilfredo Pareto. É um polimata italiano, o cara era engenheiro, estatístico, cientista político. Então ele era realmente muito bom em várias áreas de conteúdo. E o que o Pareto diz nessa frase, em outras palavras? Ele estava estudando a distribuição de terras na Itália. E ele viu o seguinte, que mais ou menos 20% das famílias italianas eram donas de 80% das terras. Isso é o princípio do 80-20. Muitas pessoas conhecem. Só que elas pararam simplesmente no resuminho, né? Elas não foram adiante nas ideias do Pareto. Ele viu que, olhando os 20%, mais ou menos 20% desses 20%, ou seja, 4%, eram donos de 80% dos 80%, ou seja, 64%.
Olhando novamente os 20% dos 4, ele viu que mais ou menos 0,8% das famílias eram donas de um pouco mais da metade da Itália, em termos de terra. O que o Pareto viu é aquilo que a gente vê hoje, com dinheiro. 1% das pessoas do mundo é dono de 50% da riqueza. Isso é só um efeito do que o Pareto descobriu. Só que isso que ele viu com terra serve para outras coisas, serve para atividades. Se você tem 100 clientes, às vezes 20% desses vão ser responsáveos por 80% da receita. Porque é o cara que ele compra um produto, ele compra o upsell, ele quer mais coisa depois. Se você for olhar, 4,64 e 0,850. Então, o que eu focava era em descobrir qual que era o 0,8% sobre o que eu ia agir para ter mais resultado no meu negócio. E eu quebrava a cabeça para descobrir isso. E depois de um tempo ficou muito claro qual que era o meu 0,8. Mas vocês têm que anotar isso aqui para descobrir qual de vocês. Porque essa pergunta, ela vai mudar a vida de vocês se for bem respondida. Se você descobre aquele 0,8, aquela atividade que você pode focar para gerar muito resultado, então vai na jugular, faz aquilo e todo o restante você deixa em segundo plano ou delega. No meu caso, a melhor alocação do meu tempo, eu descobri que é estar em frente a uma câmera. Na minha empresa hoje, eu poderia pleitear o cargo de CEO. Chegar lá e falar na nossa reunião, não, acho que eu tenho que ser o CEO do Grupo Primo. Valeria a pena? Não. Porque, primeiro, tem gente que faz isso melhor do que eu. E, segundo, que eu estaria deixando de empregar o meu tempo naquilo que eu sou melhor, produção de conteúdo. Então fica a indagação, qual o 0,8 de vocês? O meu é produzir conteúdo. Isso mudou minha vida. Pô, Bruno, não é investir o seu 0,8? Não. Investir é muito bom para proteger e para aumentar o que eu já construí. Mas, antes eu tenho que trabalhar para ganhar dinheiro. Então, investimento é o que você vai fazer com o patrimônio que você construiu com o seu trabalho. Primeiro você trabalha, depois você investe para proteger e aumentar. Até porque se você trabalha e não investe, você está enchendo um balde furado, como eu coloquei na figura, porque somos um país de inflação alta, né? Então, só de deixar o dinheiro parado, ele já perde valor a cada ano que passa. E o meu negócio estava indo muito bem, gente. Só que eu reparei que ele tinha um problema. O Flávio Augusto, ele costuma falar que negócios têm 3 destinos. Ou eles são herdados, ou eles quebram, ou eles são vendidos. E vender um negócio costuma ser algo bom, tá? O pessoal pensa, vender um negócio estava meio mal, né? Não, muitas vezes você vende para ter aquela alavancagem via equity. Mas boa parte quebra, e os que são herdados também a maioria quebra. E qual era o problema do meu negócio? O problema é que o meu negócio era basicamente eu. E aí, por mais que eu tivesse números interessantes na época, no meu último ano sozinho, eu tive um faturamento de 20,7 milhões, com uma margem de 70%. Ou seja, eu fazia uns 14 milhões de lucro por ano. Mas eu pergunto, por quanto vocês comprariam esse negócio? Se o negócio sou eu. E aí, se eu subo numa moto, caio e morro, o que acontece? Eu não sou o Michael Jackson para vender mais depois que eu morri. Então não dava para o meu negócio valer muito. Eu lembro que teve um fundo de investimento que bateu na minha porta e falou, a gente quer comprar uma parte da sua empresa. Eu falei, poxa, legal. Por quanto? Eles falaram, por 3 vezes seus lucros atuais. Então, se o meu lucro era, para facilitar a conta, 10 milhões, eles estavam avaliando meu negócio em 30 milhões. Só que se meu lucro era 10 milhões e estava crescendo, e é o que estava acontecendo, então em menos de 3 anos eu recuperaria esse dinheiro. Será que valeria a pena vender por um valor, entre aspas, baixo em termos de alavancagem, para ter sócio, gente que eu não conhecia? Então eu vi, o meu negócio, ele não é vendável. Ele é uma vaca leiteira, mas eu acho que eu nunca vou conseguir vender. Só que eu estava errado, é que naquele estágio ele não era vendável. Mas eu comecei a ver outras coisas acontecendo no mercado. Um dos motivos pelos quais, um dos vários pelos quais eu sou grato ao Thiago, é que eu aprendi muito com ele antes até da gente virar sócio. Porque se o meu negócio ele era barato para quem fosse comprar, então há outros negócios que eram baratos também para serem comprados de influenciadores. O Thiago reparou nisso. Ele foi lá e ofereceu para o Breno Perrucho 1 milhão por 20% dos jovens de negócio. Ou seja, ele avaliou a empresa do Breno em 5 milhões. Aí veja que o Breno, do dia para a noite, ele ficou milionário com o negócio dele. Porque ele vendeu 20% por 1 milhão e os outros 80%
na marcação dessa negociação no mercado, valiam 4 milhões. E a gente ficou discutindo em casa, eu e a Malu, se foi um negócio bom ou não. Eu falava, olha, foi um ótimo negócio. Para ambos, né? Mas para o Thiago principalmente, porque daqui a pouco ele recuperou esse dinheiro. E a Malu falava, mas o Breno é jovem. Jovem faz besteira. Jovem muda de ideia. E se ele sobe numa bicicleta, cai e morre. E aí, o que acontece? Então, o mesmo problema que eu tinha com o meu negócio. E aí eu vi outra coisa que o Thiago fez, porque ele estava correndo atrás de diversificar. Ele começou a pegar partes de empresas. Porque se a gente consegue falar com milhões de pessoas na internet, antes de falar com elas de um conteúdo de finanças, você pode falar, olha, e esse vídeo é patrocinado por empresa tal, Kinvo, consolidador de carteira, que era o que o Thiago fazia. E aí, se essa empresa, boa parte do gasto dela é com marketing, se agora faz o marketing, eles estão poupando o gasto. E para poupar, talvez eles estejam dispostos a te dar uma parte do negócio. Foi o que ele fez. Ele pegou cerca de 12% do Kinvo, e depois o Kinvo foi vendido para o BTG por 72 milhões. Quando o Thiago começou a fazer isso, eu falei, caramba, a gente tem que fazer a mesma coisa. Eu virei para a Malu e disse isso. E é interessante, né? Porque tem uma frase do Sêneca, e aí sim, batendo no momento Sêneca, onde ele afirma que sorte é o que acontece quando a oportunidade encontra o homem preparado. Então, até então, nenhuma oportunidade dessas tinha passado na minha frente, de uma empresa querendo trocar o equity dela pela minha publicidade. Mas depois que o Thiago fez isso, algumas empresas se atentaram também. E aí, isso começou a bater na minha porta. Uma dessas foi o Biscoint, que é uma corretora de criptomoedas. Agora se fundiu com uma outra chamada Bitpreço, virou a maior do Brasil. E a Malu fez isso na Vibrio, que é um sex shop. É um dos maiores sex shops do Brasil, a Vibrio hoje. Inclusive, um outro dia a Malu falou para mim, imagina só se a Vibrio faz um IPO, ou seja, um sex shop oferecendo ações na Bolsa de Valores. Aí na hora eu ri assim, eu falei, pô, isso nunca aconteceu. Aí ela falou, mas a gente pode ser o primeiro? Eu pensei, de fato. Aí fiquei imaginando, né? A estreia na Bolsa de Valores, todo mundo comprando a ação Anal 3, que tem que ter um ticker, né, para ação. Vai ser impactante se isso acontecer um dia, né? Vamos ver. Então nós pegamos partes de empresas. E aí a gente foi começando a deixar o negócio cada vez mais complexo. E aí que entra uma outra lição muito importante, gente. Ninguém vai tirar 10 em tudo. Se você volta no tempo, para a época da Grécia Antiga, uma das cidades mais importantes onde ficava um oráculo era Delfos. E na entrada desse oráculo, que os gregos utilizavam para se comunicar, na visão deles, com seus deuses antigos, tinha uma frase, conhece-te a ti mesmo. E se tem uma coisa na qual eu me tornei bom ao longo do tempo, foi em matar as ilusões que eu tivesse sobre mim. Então eu tenho 0 ilusões de quem eu sou. Eu sei muito bem no que eu sou bom e sei no que eu não sou bom. De modo que, por exemplo, eu não sou bom em gerenciar equipes muito grandes, eu não tenho muito saco para isso. Eu prefiro equipes enxutas. Eu sou um cara que, se eu tenho que produzir conteúdo, eu não vou ter tempo para olhar a contabilidade, as finanças, da maneira como deveriam ser olhadas na empresa. E aqui eu não estou falando de investimento, eu estou falando de fluxo de caixa. Porque você às vezes investe um certo valor para montar um estoque, aí quando você vende vai receber em 12 meses. Então você vendeu tudo, você investiu 1 milhão, vendeu tudo, ganhou 2. Só que quando você vai olhar, esse mês só vai cair 100, o restante vai cair todo ao longo do tempo com fluxo. Então não tinha tempo para isso. De modo que eu falei com a Malu, a gente tem que começar a montar uma equipe. A conseguir mais gente boa. A gente tem que se cercar de pessoas boas. Até porque existem perfis de pessoas. Tem gente que é muito boa para tirar um negócio do zero. Foi o que a gente fez. A gente viu que a gente é muito bom nisso. Tem gente que é muito boa para manter um negócio. Para cuidar da parte administrativa, gerencial. E tem gente que é muito boa para expandir. Só que eu nunca tinha expandido um negócio da maneira como estava acontecendo com o nosso e que a gente queria fazer cada vez mais. Então a gente começou a pensar, quem pode nos ajudar? E essa foi uma das perguntas mais importantes que a gente sempre se faz agora e que a gente não se fazia lá atrás. Sempre que eu tinha um problema lá atrás, eu não pensava quem pode me ajudar. Eu pensava assim, o que eu posso aprender para resolver isso? E nossa capacidade de aprendizado, ela é muito ampla, só que leva tempo para aprender. Gasta dinheiro também para aprender.
Então, hoje em dia, antes de pensar o que eu posso aprender para resolver, eu já penso automaticamente, quem pode me ajudar? Porque sempre vai ter alguém que já passou pelo que você está passando agora, que já resolveu aquilo, que já quebrou a cabeça, gastou dinheiro, perdeu tempo e conseguiu a solução, e que talvez se você ligue, essa pessoa te passa a solução de graça. Ela te dá a solução. Então hoje, sempre que algo acontece, eu falo com a Malu, quem pode nos ajudar? É sempre o que a gente faz, a gente corre atrás de alguém que já fez aquilo. E aí, compartilhando esse tipo de coisa em rede social, que eu queria fazer minha empresa aumentar, que eu estava pensando, ao invés de pegar a parte de empresas menores, pegar uma parte de uma empresa maior, aportando meu negócio lá dentro, o Thiago mandou uma mensagem para mim. Ele falou, Perini, né? Chamou de man, né? Man. Quando eu fui buscar essa mensagem no WhatsApp, eu busquei aqui por man. O que você acha aí? A gente tem sinergia? Você acha que 1 mais 1 dá mais do que 2? Ou seja, simplesmente o que a gente vai fazer junto é maior do que a soma daquilo que é individual? Eu falei, cara, acho que dá pra gente conversar. Tem conversa aí entre a gente. Nós sentamos para conversar. O Thiago me falou do plano dele de montar o Grupo Primo, que já estava, entre aspas, acontecendo já. Mas ele me explicou o que ele queria fazer. E olha que interessante, né? Então, aqui eu tenho as fotos do Thiago com o Benchimol, que criou a XP. Como que surgiu a ideia do Grupo Primo? O Thiago ele fez um lançamento gigantesco, muito grande mesmo na época, e ele foi lá falar com o Benchimol, falou, Benchimol, olha só, olha o número que eu fiz. Se eu não me engano, o número era alguma coisa como 20 milhões. O Benchimol criou a XP. A XP tem 1 trilhão de patrimônio sob custódia hoje. Uma empresa listada em bolsa, vale mais de 50 bilhões de reais. Pois é. O Benchimol olhou para o Thiago e falou, Thiago, parabéns, cara. Agora, como você multiplica isso por 10? Quando o Thiago me contou essa história, a primeira coisa que eu pensei foi no meu maior lançamento até então. Tinha sido de uns 7 milhões. E no que eu fiz quando eu vendi 7 milhões? Eu liguei para o meu pai. Falei, pai, vendi 7 milhões. E o meu pai ele é a pessoa mais inteligente que eu conheço. Mas na parte financeira, o meu pai é militar. Ele fez a mesma carreira que eu estava fazendo. Então, quando ele viu esse número, ele falou, nossa, você zerou a vida, né? Estoura um champanhe. É isso. E eu pensei, é isso. Então, não teve ninguém que, já tendo feito um resultado muito maior, me provocou falando, e aí, como é que você multiplica isso por 10? Isso não aconteceu. E quando ele falou isso para o Thiago teve a conclusão óbvia que ele não multiplicaria por 10 sozinho. Não tinha como. Não tem investidor suficiente no Brasil para isso. Nós somos um país que investe pouco, 5 milhões de CPFs em bolsa. Então ele viu, preciso de mais gente. O primo rico tem que virar o Grupo Primo. Tudo porque ele teve acesso a um mentor que já tinha feito aquilo que hoje a gente quer fazer. E aí depois que eu tive esse momento de pensar, né, lá atrás, que eu não tive essa provocação, e é uma provocação que ela faz falta, porque senão a gente se acomoda, a gente pensa, já está bom, mas dá para crescer muito mais ainda. Eu cheguei na reunião da liderança do Grupo Primo, passado um tempo a gente estava com um faturamento bom, estava chegando na casa de 100 milhões, e eu falei, pessoal, como é que a gente multiplica isso por 10? E por que essa pergunta é uma pergunta boa? Porque se você pensa, como é que eu aumento meus ganhos em 10%? É algo residual. Você pensa em fazer aquilo que você já faz um pouquinho melhor. Agora, se alguém fala, como é que eu dobro? Como é que eu triplico? Como é que é por 10? Aí, muitas vezes, não é fazer o que você já faz, é fazer algo diferente. É pensar em algo que você não pensou ainda. É parar de pensar só no seu trabalho individual, no seu braço, e começar a pensar em empresa, em sistema, em escala. Então, quando eu perguntei como é que a gente faz para faturar 1 bilhão, que era o número na época, né? O pessoal falou, olha, tem que vender não sei quantos milhões de assinaturas da Finclass, que é a nossa plataforma de streaming de finanças. Eu falei, não, não é isso, não tem público para isso. E aí, um dos nossos sócios, o Tavares, ele falou assim, olha, quem fatura bilhão é banco ou gestor. Eu pensei, então a gente tem que ser um banco ou uma gestora. Só que banco é competir com muita gente que tem o bolso muito fundo. Agora, gestora, a gente viu, a gente sabe investir o dinheiro,
a gente fala com muitas pessoas, né? Temos público. Nós conseguimos criar uma gestora com branding. Vamos fazer isso. Então, desse tipo de provocação que veio o que é o Grupo Primo hoje. Que é esse slide aqui, gente. Muitas pessoas pensam que o Grupo Primo são Bruno e Thiago vendendo seus produtos. E não. Tá? A luta, inclusive, é para que o grupo seja cada vez menos dependente de Bruno e Thiago. Isso, felizmente, tem acontecido. E que tenha cada vez mais braços de receita que a gente possa auxiliar, mas que rodem sem a gente. Então, olhando a figura, repare que nós temos uma camada de audiência. Essa camada é onde entra Bruno e Thiago hoje. O 08 do Thiago também é audiência. Tanto que esse ano o Thiago ele deixou de ser o CEO do Grupo Primo. A gente tem um CEO de mercado, que é o Fernando. Porque não era a melhor alocação do tempo dele. Porque o tempo todo você tem que se perguntar, como é que eu aloco melhor o meu tempo? Da audiência, o pessoal pode comprar um produto na parte de educação. Nós temos os cursos livres, nós temos MBAs. Tem MBA de vendas com Flávio Augusto, de marketing com Astro Oliveto. Nós temos um de macroeconomia com Paulo Guedes, com pessoas irreplicáveis. Nós vamos lançar uma faculdade ano que vem. O primeiro curso vai ser EAD de administração. Além disso, tem educação para empreendedores. Tem uma parte com ticket mais baixo, que é a parte de subscrição. Speech, que é a casa de research. Tá, relatórios para que as pessoas possam aprender a investir. Finclass, nosso streaming de finanças. E a Top Invest, ela certifica os profissionais do mercado financeiro. Então, se alguém quer trabalhar em banco, tem que tirar o CPA 10 e CPA 20. Eles têm curso disso. Quer virar analista, tem que tirar o CNPI. Quer virar consultor, tem que tirar o CEA. Eles certificam 60% do mercado hoje. E a gente tem um LTV, que é onde a gente acha que o cliente vai ficar mais tempo com a gente. Na Grão, que é a gestora, que a gente teve a ideia de criar depois da provocação que eu fiz na reunião. E a Portfel, que é a consultoria. E qual que é o ponto, né? Lembrem-se de LTV por CAC. O nosso CAC, ele é muito baixo já. Só que o nosso LTV era de empresa de educação. E tem uma coisa sobre educação que eu descobri há pouco tempo. Educação é tipo Tinder. Nossa, Bruno, como assim? Eu vou chegar lá. O pessoal está assim, meu Deus, que história é essa, educação tipo Tinder? Quando uma pessoa entra no Tinder, ela entra para conseguir o que ela quer e depois ela sai. Ou seja, se a pessoa entrou para arranjar um namorado, uma namorada, e ela arranjou, ela vai embora. Ou deveria. Né? Mas deveria ir embora. De modo que, veja que o sucesso do cliente é parar de usar o produto. Ninguém vai ficar 10 anos lá dentro. Mesma coisa com faculdade. Ninguém quer ficar 10 anos na faculdade. Você vai na faculdade, você quer se formar em direito, se formou, você vai embora. Medicina, vai embora. Engenharia, vai embora. Então, são empresas que têm um tempo com o seu cliente contado. Educação é assim também. O pessoal entra para aprender a investir, aprendeu, eles vão investir. Só que eles iam investir e ficavam lá com a XP, com o BTG, com o Itaú, 10, 20 anos. E com a gente ficavam 2. Agora que a gente tem a parte de investimentos, o cliente que gosta da gente pode ficar com a gente durante 20 anos. Na gestora ou na consultoria. Então veja que essa última parte, ela aumenta muito a LTV do nosso negócio. De modo que se lá atrás eu não poderia vender o meu negócio, hoje ele já é muito mais vendável. Muito mais vendável. Bruno, e um dia vocês vão vender esse negócio? Eu não sei. Mas a questão é que é sempre melhor ter a opção de vender do que não ter. E se esse negócio depende cada vez menos de mim, do Thiago, então dá para ter um múltiplo de avaliação mais alto. Ao invés de ser 3 vezes o lucro, pode ser 10, pode ser 12, pode ser 20 no mercado que está mais aquecido. Esse é o grande ponto da construção de negócio, gente. Da construção de equity. E as lições daquilo que eu falei aqui? Bom, primeiro, invista em conhecimento. Como eu disse, eu não estaria aqui se não fosse aquele livro do Tim Ferriss, que eu comprei por uns R$30 em 2008. Olha o quanto esse livro me gerou de retorno. Foi simplesmente, né? Está sendo infinito. Depois, aloque bem seus recursos. Qual o 0,8% da vida de vocês? Bruno, não sei. Você tem que descobrir. O mais rápido possível. O mais rápido possível. Porque descobrindo, você consegue colocar mais tração, você consegue colocar mais energia naquilo que vai alavancar seus resultados.
cerque-se de pessoas boas e sempre pense quem pode me ajudar, porque isso poupa muito tempo e muito dinheiro. E para fechar, pessoal, como eu disse, né, boas perguntas davam boas respostas ali no slide. 7 anos separam essa primeira imagem do Bruno gravando a primeira versão do Viver de Renda em casa do que é o Grupo Primo hoje. E aí eu deixo o questionamento, né? Como serão os próximos 7 anos de vocês? Eles podem ser radicalmente diferentes, tá, gente? Se alguém me falasse lá atrás que eu estaria aqui hoje falando para 4.300 pessoas, há 7 anos, quando eu estava gravando a primeira versão do Viver de Renda, eu ia falar, cara, você está viajando, mas está acontecendo. Bom, eu fico por aqui, espero que tenham gostado. Tá? E é isso, gente. Muito obrigado.